Nós já estamos ao vivo. Deixa eu acompanhar o pessoal entrando aqui. Então, Douglas, as perguntas que forem entrando, o nosso amigo Douglas vai passando para mim, tá, Douglas? E eu vou responder, passando para o doutor Odimir. Então, vamos começando. Bem-vindos, quem está entrando agora, quem está chegando agora. Nós estamos ao vivo, online, agora nesse momento. Hoje é uma segunda-feira, dia 6 de julho, ainda em isolamento social, ainda enfrentando os problemas dessa pandemia, que parece que não tem fim. Estamos trabalhando de casa e hoje o nosso convidado é uma pessoa que entende muito, muito, muito de arbitragem. Ele atua com isso, ele trabalha com isso, e a arbitragem é, assim, uma das alternativas de solução de conflitos. A gente conhece muito a mediação e a conciliação, e a gente conhece pouco da arbitragem, né? E eu trouxe uma pessoa que já foi juiz, inclusive hoje atua como árbitro. Ele também é mediador, é conciliador e atua como árbitro, e vai responder uma série de perguntas que os nossos... quem acompanha a gente pelas redes sociais costuma me enviar com uma certa antecedência, então são várias perguntas que me foram enviadas, até tem perguntas demais, a gente vai tentar conciliar. Doutor Odimir Fernandes, muito bem-vindos, é uma honra e um prazer ter o senhor aqui com a gente. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, muito boa tarde, né? Satisfação a todos, né? Agradeço aí o convite aí para falar alguma coisa sobre arbitragem para todos aqui à vontade. Imagina, a gente que agradece o seu aceite, muito obrigada. E nós temos feito essas lives com uma certa frequência aqui nos nossos canais, tanto no YouTube como no Facebook. E quem não conseguir participar hoje, não conseguir assistir essa entrevista, esse bate-papo, vai ficar salvo, vai ficar gravado no canal do YouTube do Curso Êxito, no Facebook do Curso Êxito. Antes de começar, eu queria agradecer muito, muito, muito a participação dos nossos alunos que fizeram um curso no sábado passado sobre o domínio da plataforma Teams, e nós tivemos uma aula no sábado e durante essa semana inteirinha, sábado, no outro sábado, tá, gente? Não foi esse sábado passado, não, sábado retrasado. Então, de sábado até ontem à noite, eles ficaram usando e ficaram testando a plataforma, e foi assim um curso com atividade prática, com a oportunidade de testar, de dominar finalmente o Teams. Então, eu quero agradecer de coração os meus parceiros, o Salvador e a Sandra Eli, que tiveram essa ideia, e a gente conseguiu implantar esse projeto de prática mesmo da plataforma. Foi sensacional. Obrigada a vocês, obrigada, alunos. Espero que vocês, a partir de agora, alcancem voos mais altos, né? Construindo em pleno voo. Eu queria também... mas depois eu falo de uma outra ideia que nós estamos tendo sobre a continuidade desse projeto, eu vou falar no final. Agora eu vou partir mesmo para as nossas perguntas sobre esse assunto, que é uma possibilidade muito forte de atuação para quem aí quer seguir uma nova carreira, ou até mesmo aprender um pouco mais sobre esse assunto, a arbitragem, que no Brasil ainda é pouco conhecida, apesar de já estar sendo muito utilizada pelas empresas. E o doutor Odimir, como eu disse, ele é juiz aposentado, mas ele é advogado, ele é contabilista, ele é negociador, mediador, ele é árbitro, ele tem especialização em direito tributário e empresarial, ele atua, né, com os métodos alternativos de solução de conflito, porque ele tem especialização também nessa área pela Escola Paulista da Magistratura, ele é professor de Direito Tributário, Execução Fiscal e Arbitragem, e é coautor do Código Tributário Nacional. E também tem vários artigos publicados, enfim. E, inclusive, doutor, o senhor instalou
e foi diretor e coordenador do Juizado de Pequenas Causas Especiais de São Paulo, né? Então, o senhor está acompanhando essa trajetória já há muitos anos e viu quanto nós evoluímos em termos de conciliação e mediação e quanto a gente ajuda, né, a se enrolarem e desafogarem os processos. Muito obrigada novamente. Então, vamos iniciar com as perguntas. O senhor vai respondendo conforme a gente for perguntando. Perguntas que vierem dos nossos ouvintes, eu vou transmitindo na sequência. E a gente tem aí uns 40 minutos até 1 hora, estourando mesmo para a gente conversar, doutor. Bom, a arbitragem no Brasil, ela é legal. E por que usar a arbitragem no nosso país? Como é que está? Ela é cara, ela é barata, ela é ética? Começa um pouquinho contando para a gente sobre isso, professor. Bom, eu já atuo há muitos anos, né, nos métodos alternativos, né, ou adequados de solução de conflitos. Né? Há muito tempo eu atuo nisso aí, na verdade, atuo desde 91, 92 mais ou menos, que foi o primeiro juizado que foi instalado em São Paulo, na Lapa, no Fórum da Lapa em São Paulo, né? E nesse fórum, a Lapa que se inaugurou lá com a lei antiga do juizado de pequenas causas ainda, né? E comecei lá. E esse juizado, graças ao juizado informal de conciliação apenas, ou seja, era uma fase pré-processual, que se chama hoje, né? Só se fazia esse pré-processual. E tentava-se o acordo entre as partes lá. Mas é interessante que nesse juizado da Lapa, que se inaugurou lá, o Tribunal de São Paulo permitiu, depois de alguns anos de vigência da lei, né? E lá teve presente, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O doutor Kazuo Watanabe, tudo, né? Precursor dessa matéria há muitos anos, né? Inaugurado lá. E depois, em seguida, eu com outro colega instalamos o juizado central no centro de São Paulo, né? Instalamos o juizado central de São Paulo. Então, há muitos anos que eu atuo nisso aí, eu gosto desse método de solução de conflito, né? Que foge do ganha-perde, né? Foge do ganha-perde, ou seja, buscar mediar, buscar conciliar as partes, ou seja, buscar um consenso para isso, né? E isso aí se disseminou hoje em dia, depois vem a lei de mediação, né? O CPC, tudo. Então, hoje nós estamos muito trabalhando com isso, porque o judiciário não vence, não dá conta, né? Não tem condições de atender a tudo, né? Ou seja, no Brasil, tudo é judicializado, tudo judicializado. Nós esquecemos, né? Esquecemos dessas formas adequadas ou alternativas de solução de conflito, que sempre existiu, né? Isso aí está na humanidade. Desde que o homem saiu da caverna, isso está lá, né? É verdade. Para solucionar conflitos dessa forma. E a cultura nossa de 100 anos para cá foi levar tudo no judiciário, tudo judiciário, né? Então, e nós precisamos tirar isso aí, voltar, né? Entregar para que as partes, eles tenham a solução, eles tenham a melhor solução. Falta o diálogo, falta a conversa. Então, nesse diálogo, nessa conversa, as partes vão entender. Mas a cultura nossa foi pegar, assinar a procuração, entregar para o advogado e solucione, né? É verdade. Então quem tem um conflito, tem um problema, né? Acha que fazer uma procuração para o advogado está resolvido, né? Sabe? Não é problema dele mais, é problema do advogado, né? Tá? E não é assim, né? Não é assim. Não é dessa forma. O judiciário não vence e nós precisamos retornar a essa cultura, né? E estamos no momento de falar muito em mediação, que é excelente, ótimo, né? Mas no meio tem arbitragem, né? Tem arbitragem, é verdade. E é um dos métodos também adequados de solução de conflito. É isso que a gente vai falar. Além da arbitragem, além da mediação, existem vários outros métodos, né? Então, numa hora qualquer, nós podemos falar desses outros métodos. Nós vamos falar, sim, com certeza. E o senhor, que começou, o senhor viu nascer, né? E uma pergunta, uma curiosidade pessoal, porque eu também vi bem, desde o início, a gente tem acompanhado, tem dado os cursos lá no Êxito, e eu confesso que eu me surpreendi com a aceitação e com a evolução
que a conciliação, que a mediação e agora a arbitragem estão tendo no nosso sistema. Porque lá atrás, eu confesso para o senhor que eu falei, meu Deus, isso vai demorar muito para acontecer no Brasil, porque a gente sempre enfrentou todas as resistências possíveis, né, para não acontecer. E eu confesso que eu fico muito contente de ver que está acontecendo, está em pleno voo, e a aceitação, o judiciário finalmente está vendo esse resultado dos conciliadores, dos mediadores, dos árbitros, está reconhecendo esse profissional, tem a remuneração entrando também. Eu confesso para o senhor que há poucos anos eu via isso até, isso vai demorar, e não demorou tanto assim, né? Graças a Deus. Está acontecendo. Doutor, então, desde 92, o senhor está aí, vendo esse processo, esse desenvolvimento, e continuando, no caso do advogado, até a advocacia aceita, né, Eu não hoje, com respondi muito suas bons perguntas ainda, vou olhos. responder, pode deixar, eu vou responder. Até a advocacia, a gente via, antigamente, os advogados tinham uma certa resistência. Um advogado, ele pode indicar um árbitro num processo, num contexto, e se é tão simples assim, qualquer pessoa pode ser, como que funciona a logística da coisa, desde o início até quem indica quem, e quem pode ser, qualquer pessoa pode ser, ela tem que ter já uma experiência. Então, a arbitragem não é uma coisa consensual, né? Não é consenso, ou seja, não é compositivo das partes. A arbitragem é uma decisão heterocompositiva, ou seja, é uma decisão imposta. É uma decisão imposta. Se as partes não conseguem chegar a um consenso, né, eles podem escolherem, né, diferente de solucionar no judiciário, pode escolher um terceiro, uma terceira pessoa, né, que pode ser qualquer pessoa, pode ser árbitro, veja bem, qualquer pessoa pode ser árbitro, e esse árbitro faz uma arbitragem, ou seja, ele vai decidir aquele problema que as pessoas têm. Que não então, estão o problema que as conseguindo. pessoas têm, a pessoa pode decidir, qualquer pessoa pode ser isso, né? E Uhum. para isso basta o quê? Basta que as pessoas contratem, quer dizer, precisa de um consenso, pelo menos, né? Consenso, em que sentido consenso? Porque se as partes tiverem um conflito no negócio jurídico deles, precisa ter um negócio jurídico. Então, dentro desse negócio jurídico, se surgir um problema, as partes dizem, nós solucionaríamos por arbitragem e não pelo judiciário. Então, no próprio negócio jurídico que é realizado, compra e venda, prestação de serviços, locação, qualquer negócio jurídico que eu fizer, eu posso estabelecer, né, aquele foro de eleição, normalmente, que tem, todo contrato tem foro de eleição, ali eu estabeleço que nós tivemos um problema, nós vamos solucionar por arbitragem. Né? No momento que eu defini isso, eu retiro o judiciário na solução do conflito. Eu afasto o judiciário. Né? E aí que é a questão, né? Quem vai decidir? Quem vai ser árbitro? Né? Então, precisa ter um entendimento desse aspecto todo, né, que é necessário para a arbitragem. A arbitragem no Brasil é legal, né? É muito legal e sempre existiu no Brasil, sempre existiu, desde o descobrimento do Brasil existe. Né? Desde quando nós tivemos ordenações, né? Na primeira Constituição nossa, 1824, está prevista a arbitragem. Nós sempre tivemos arbitragem no nosso sistema. Né? A diferença é que nós temos uma lei hoje específica sobre arbitragem de 96. Então, desde o descobrimento do Brasil, desde a primeira Constituição nossa, até 1996, eu diria, a arbitragem praticamente não funcionou. Não funcionou. Né? Eu diria, e agora... Não era usada. Ela não era usada praticamente. Por que não era usada? Porque exigia-se que o judiciário homologasse. Ou seja, a decisão do árbitro só tinha valor se o juiz fosse lá para o judiciário e ele, né, homologasse, como hoje nós levamos a homologação das mediações que é feita, ou do Sejusc, ou mediação privada, etc., que leva para o juiz homologar. Quer dizer, então a decisão do árbitro não tinha valor, né, entre aspas, né, não teria valor. E mesmo dessa homologação, né, poderia recorrer, né, inúmeros recursos, tudo isso.
enquanto que na lei atual hoje de arbitragem mudou totalmente o sistema é totalmente diferente, né? E por isso a vantagem que ele funciona. Então é legal, né? Você perguntou da ética, né, do árbitro. A ética do árbitro é a ética da pessoa, né? Sabe? A pessoa. Quem que é árbitro? O árbitro é a pessoa de confiança dos interessados no conflito. Você é a pessoa de confiança deles. Então, naquela pessoa que eles Entendi. confiarem, Deu uma aquela parada. pessoa vai solucionar. Parou aí? É, Essa deu, mas pessoa não, mas voltou. É problema de conexão. Mas voltou. Pode continuar, doutor. tá. Então, qualquer pessoa pode ser árbitro, né? Por isso a importância, quer dizer, então nós não estudarmos só mediação, etc., mas nós entendermos também que existe essa possibilidade de solucionar por arbitragem. Tá? As partes não chegam a um consenso e a arbitragem tem a vantagem aqui da rapidez, né, de maior tempo do árbitro, né, rapidez, né, de solucionar o conflito de uma forma menos traumática para as partes, Entendi. com menor custo, né? Então se fala que a arbitragem é muito elevado, custo, Se etc. fala. Isso eu ia perguntar para o senhor. Se fala que a arbitragem é um custo elevado, e, isso aí foi pegou esse pensamento, né, que é assim. Hoje, por quê? Por que pegou esse pensamento? Porque só se faz em arbitragem em grandes causas. São grandes, Sim. arbitragem internacional, grandes causas, grandes eventos, etc., que queria arbitragem. E hoje a arbitragem já está caminhando, né, para pequenas questões. E tem várias câmaras de arbitragem pequenas, né, e que estão realizando já várias situações. Precisa, claro, da capacitação, do preparo das pessoas, um pouco mais, né? Por quê? Para conhecer a arbitragem para não fazer coisa errada, né? O risco é causar um defeito no procedimento, o procedimento da arbitragem que precisa tomar cautela com ele, né? No procedimento. Porque se tiver um defeito no procedimento, é invalidado? Exatamente, se tiver um defeito é invalidado. O judiciário atua, ele tem uma atuação, uma pequena atuação para validar ou invalidar Ah, eventualmente. então ele tem uma atuação. Se esse procedimento Entendi. de arbitragem não seguiu um rito, né, determinado pela lei, se não observar alguns requisitos, o judiciário pode anular. O judiciário não entra no mérito do conflito. Ele não vai mexer na solução do conflito, mas ele pode anular por defeito no procedimento. Entendi. Defeito no procedimento pode ser anulado, né? Não vai decidir de forma nenhuma o mérito, pode anular e o árbitro tem que dar nova decisão, tem que talvez trocar o árbitro, etc., né? Para que tenha uma nova decisão arbitral, mas não no mérito do problema. Essa é a diferença da questão. Doutor, para ser árbitro, então a pessoa não precisa nem ser um mediador ou um conciliador, ele não precisa ter essa capacitação, essa formação. Não. O árbitro ele não tem nenhum órgão de controle, né? Não tem nenhuma exigência de capacitação, né? Diferente do mediador, né, que precisa ter uma capacitação, para ser registrado, pelo menos para quem vai fazer mediação judicial, né? Precisa ter capacitação e ser habilitado, etc., né? O árbitro não precisa nada. Então, ele mesmo pode aprender e fazer arbitragem. Tá? Ele mesmo pode Entendi. fazer as arbitragens para todas as situações que forem necessárias. Né? Perfeito. O senhor falou do defeito. O senhor pode citar um exemplo para a gente de uma arbitragem que pode ser anulada? O que aconteceu naquela situação que o juiz veio e pode ter centenas milhões de de... defeito, né? Vamos falar o mais comum assim. É uma parte pediu uma prova, tá? Pediu uma prova, eu quero uma prova pericial para provar determinada prova pericial. O árbitro indefere isso. Tá? O árbitro não aceita essa prova. Não aceita. Por exemplo, né? Sabe? Isso é muito comum de acontecer, porque uma das vantagens que se fala da arbitragem é a especialidade dos árbitros.
Então, o árbitro é especialidade. Se ele vai decidir o problema de uma casa que rachou, que caiu, é excelente que tenha um engenheiro civil, né? Tá? Tem uma especialidade dele. Eu sou engenheiro Entendi. civil, a casa rachou, a casa caiu, é ótimo que tenha especialidade lá. Né? Agora, a outra parte pode dizer, eu quero ter uma prova, né? Tá? Porque não foi defeito de construção. Tá? E, de repente, indefere essa prova. Indefere a prova. Indefere essa prova. Claro. Você cerceia o direito de defesa. Esse cerceamento do direito de defesa pode-se anular todo o procedimento. Cortou um pouquinho. Cerceou. Cortou. Cortou. Retornei? Retornou? Retorno. Doutor, está cortando um pouco. É. Agora voltou. Acho que é o sinal de internet. Agora sou eu que sumi. Voltei. Opa, sumi de novo. Voltei. Professor, cabe recurso numa decisão proferida através de arbitragem, de câmara arbitral? É uma das vantagens que você fala na arbitragem, é não caber recurso, né? Não caber recurso. Decidiu ali é aquilo e não tem volta. Não tem volta, praticamente, a decisão, né? E... Talvez seja esse um dos motivos, desculpe interromper, que as pessoas têm um pouco de receio de... Pode ser, viu? Pode ser, porque eu sou um dos que defendo de criar um sistema de recurso na arbitragem. Sim. Eu defendo isso, que tenha um recurso na arbitragem. Eu sei que vou contrariar todos os especialistas na matéria, né? Tonelada de autores que escrevem sobre isso, porque uma das vantagens da arbitragem é rapidez. Rapidez. E o recurso ele vai demorar um pouco mais, né? Mas o que eu imagino, eu penso, esse é pensamento meu, né? Da natureza humana. Né? Na natureza humana, não se conformar com o recurso, não se conformar com a decisão, né? Isso é inerente do ser humano, né? É criança em casa, né? Na nossa casa, a criança chega para o pai. Pai, posso fazer isso? O pai fala, não, né? Para quem que ele vai, né? Ele vai na mãe, né? Mãe. É o recurso, né? Ou vai no avô, né? Certo? Então, é da natureza humana o recurso, né? Então, eu me preocupo, assim, quando fala não tem nenhum recurso, né? Então, eu imagino que daria para bolar um sistema também de recurso, e é fácil, basta que os interessados na arbitragem, é eles que têm o poder disso, e o árbitro saber explicar, saber pelo menos, né, orientar as partes como fazer isso, né? E a vantagem de ter uma arbitragem institucional por intermédio de uma Câmara, a vantagem é isso, que a Câmara tem uma obrigação, ou seja, tem expertise, né, de explicar pelo menos para as partes, olha, não vamos estabelecer um recurso, né? Eu imagino sempre assim, que é um árbitro único, que tenha um recurso para 3 árbitros, né? Eles recorram. Né? Ou se for uma arbitragem com 3 árbitros, que seja com 5, né? 5 que decidam pela arbitragem. Então, isso talvez, né, imagino eu, que dá mais conforto às partes. Eu acho também. De recurso, né? É uma questão psicológica, né, de conforto só. Mas isso aí vai depender de quem tem o problema, né, de eles estabelecerem esses critérios, que é perfeitamente possível. Só falando agora, me lembrei de uma coisa. Vamos trabalhar para que isso venha a acontecer, né? Que haja a possibilidade de recurso numa decisão proferida através de uma câmara arbitral ou através de árbitros, enfim. Os conciliadores e os mediadores, eles têm um sindicato que representa eles, né? Que é o CIMEC, aqui no estado de São Paulo tem, inclusive a Márcia Gambiasi, nossa amiga, é presidente, é diretora lá. Os árbitros também têm um sindicato que representa a classe deles? Não. Para brigar por essas coisas? Não tem, não se imaginou ainda, né? Que eu conheço não tem, né? Né? De repente, tem que eu acho que para a arbitragem ficar mais usual, mais comum no nosso país, seria realmente mudando essas regras e colocando essas opções, né? Eu concordo com o senhor, teria que ter talvez fosse necessário, né? O brasileiro tem o brasileiro tem a necessidade de ter um controle, né? Precisa, parece, né? Essa necessidade de controle. Você tem que ter alguém, né? Precisa ter alguém, uma tutela. Plano B. Tutela. Isso é normal de país do terceiro mundo.
É sempre assim, né? Tudo depende, né? E independente de qualquer coisa, o senhor falou da, da decisão, então, proferida a decisão, é aquilo que fica valendo no judiciário, não, né, não tem participação, e a arbitragem é segura, é rápida, o senhor falou que é rápida, e o senhor falou que ela não é custosa. Eu tinha uma outra ideia, eu achava que era mais caro, então não é. Quem que define o preço? Como que é definido esse preço? Tem tabela? Tem alguma coisa que a Quando, pessoa, que as partes decidam? olha, tudo é negociável, né? Tudo negócio. Como tem o honorário do advogado, mesma coisa, né? A ordem do advogado tem uma tabela de honorários, né? Mas o que o advogado negocia em cada causa que ele pega, ele negocia praticamente os honorários. A arbitragem, se for feito por intermédio das câmaras de arbitragem, as câmaras, quase toda a câmara tem uma tabela. Todas elas têm uma tabela lá. Tem uma tabela. A tabela do custo, né, da arbitragem, e da mediação também, né? Mas tudo é negociável, né? Agora, o árbitro não precisa trabalhar por uma câmara, ele pode fazer sem câmara também, né? Independente É de isso que eu ia perguntar. É, Ele pode ser autônomo. pode ser autônomo, né? Claro que vai dar um pouco mais de trabalho para ele, porque ele tem que traçar os procedimentos, né? Definir os procedimentos que vai adotar naquele caso, enquanto que pelas câmaras já tem um procedimento, né? Já tem um regulamento, né? O regulamento é o procedimento para ser adotado. Então vai dar um pouco mais custoso para ele, né? E aí ele tem que ter a noção de custo dele praticamente, né? Mas não fica nada além do que seria o valor do honorário do advogado, etc., né? Sabe, coisa de 5%, 10% do valor da causa, digamos, né? Do questão envolvida no conflito, né? Ficaria nessa média, talvez, aí, eu imagino. Qual é o tempo, falando um pouquinho do tempo que as pessoas consideram uma das Arbitragem. coisas mais importantes é isso, né? A rapidez. Quanto tempo, em média? Comparando com o judiciário, o senhor cita um exemplo aí qualquer que o senhor, de repente, já tenha visto. Se fosse pelo judiciário, demoraria, sei lá, 1 ano, 2, mas sendo pela arbitragem, foi 2 meses, assim. Qual é o comparativo? Olha, a arbitragem, ela tem um prazo de 6 meses, né? 6 meses para você ter uma decisão na arbitragem, mas pode ser menos, pode ser 3 meses. Eu diria 3 meses, dependendo do caso, tranquilamente você tem uma decisão, né? Ou Três meses. até menos de 3 meses, até menos de 3 meses, né? A lei fala em 6 meses, né? A lei fala em Pode 6 meses. pode ser até menos disso. No Agora, judiciário, isso vai para nos 2 anos. judiciários, se o juiz for muito rápido, a vara for muito rápida, 1 ano você vai ter a decisão. 1 ano. 1 ano. Pode demorar esse 1 ano, dependendo do local, pode demorar 3, demorar 4. E isso para depois ter recurso, né? Verdade. Isso para contar a primeira decisão, ou seja, da arbitragem, a primeira decisão de mérito do juiz, né? É 1 ano, 2 anos, 3 anos. E depois tem recursos. E os recursos elevam isso. Você pode levar 10 anos muitas vezes. Sabe? Você leva 5, 10 anos. 10 anos. Até mais, né? Dependendo. De 5, 10 ou mais anos. Por quê? Porque no judiciário tem infindáveis recursos. Infindáveis recursos. Qualquer decisão que o juiz Vírgula. dê no processo, qualquer vírgula que o juiz põe no processo, aquilo Pronto. pode gerar um recurso, né? Quer dizer, a habilidade dos advogados está nisso, está exatamente nisso. Essa habilidade do advogado, ou seja, eu brinco, qualquer espirro que o juiz dá, tem um recurso no processo, né? Enquanto que na arbitragem não tem isso, né? Na arbitragem não tem o recurso, mas o juiz pode reformar a decisão? Formar a decisão não pode. Ele Ele não pode. não pode. Ele não pode alterar, não pode nada. Não pode alterar, não pode, ele pode anular. Só Por ter isso. feito no procedimento, né? Então, se falhou o procedimento, não deu uma prova, não deu um prazo que precisava, né? Não deu uma prova, não deu um prazo, não foi ouvida uma testemunha, né, que foi pedido, etc. Ele pode anular. Ou seja, o árbitro reconheceu uma questão lá que não cabia, né? Também pode ser anulado, né? A competência do árbitro vem
da chamada cláusula compromissória, ou seja, é o contrato que eu estabeleço, eu vou decidir meu conflito por arbitragem. Então, se tiver algum defeito nessa cláusula, ou seja, se o árbitro esticar essa cláusula, entender coisas a mais, pode eventualmente ser anulada a arbitragem, mas não o mérito, não mexe na questão, na decisão, não. A decisão, não. Ele anula e volta para o árbitro novamente, da nova decisão, né? Ou corrigir o defeito e prosseguir. Olha, até aqui 6 meses e podendo ser decidido até antes disso, é um tempo muito rápido, muito razoável, levando-se em conta a seriedade com que o assunto deve ser tratado, né? Porque o que ficar decidido ali vai ser para sempre, não cabe recurso, não existe, como é que eu iria dizer, não existe maneiras de se reformular essa decisão. Então, realmente, tem que ser uma escolha correta da equipe, né, que vai fazer fazer esse procedimento todo. E é muito sério, gente, é muito sério mesmo. Daí a importância das pessoas levarem isso com muita seriedade, trabalharem isso com muito afinco, porque eu confesso para o senhor que às vezes aparecem pessoas me perguntando, mas qualquer um pode ser, então eu vou lá, né? Vou fazer um curso qualquer e vou lá fazer meus cartõezinhos, vou trabalhar como árbitro autônomo, vou me oferecer aí, e aí né, envolve uma série de situação, a pessoa acaba prejudicando outras pessoas também. Então, é muito sério. Não existe, então, existe a legislação, tá? Eu entendi, mas não existe nenhum órgão que controle esse profissional, como existe a OAB que controla os advogados, né? Existe lá dos médicos, como é que é o nome? CRM, né? Conselho Regional de Medicina. Então, os árbitros, eles não têm nenhuma entidade que fiscalize essa profissão. Se esse árbitro comete alguma irregularidade, venha prejudicar muito uma das partes ali no processo, como que funciona? Causar prejuízo, se causar prejuízo, o árbitro pode ser responsabilizado, desde que seja com dolo, né? Com dolo. Se ele prejudicou e ciente, né, de que estava prejudicando aquela parte, né? Tá? Então, a imparcialidade, a independência do árbitro é essencial, né? A imparcialidade dele, a isenção dele, ou seja, ele é um juiz, né? O árbitro é um juiz. Sim. Ele tem que exercer essa função dessa forma como juiz, ou seja, o equilíbrio, decidir de acordo, se for um arbitrário de direito, de acordo com o direito posto, né? E ter essa isenção para decidir. Ou seja, se ele prejudicou uma parte e alguém conseguiu provar que houve esse prejuízo, que houve má fé, ele pode ser responsabilizado por isso, né? A responsabilidade ele terá em decorrência disso. Então, isso é o risco, digamos, né? O risco também das partes, né? E do árbitro também, se agir de má fé, ou tiver qualquer problema aí. Ele está sujeito aos crimes, inclusive. Os crimes sujeito ao funcionário público, ele também está sujeito. O árbitro é equiparado a um funcionário público durante a função dele na arbitragem, equiparado ao funcionário público. Mas o que o senhor pensa disso? O senhor acha que tem que ter algum órgão que regulamente a profissão? Controle. Na sua opinião pessoal? Não. Um controle? Eu penso que não. Regulamentar não, controle? Não, talvez não. Poderia ter um órgão de recomendação apenas, mas assim, de controle não, porque a arbitragem ele é da liberdade, né? Só funciona a arbitragem num país livre, ou seja, num país livre, num país de democracia, né? Fora isso, a arbitragem não funciona. Ou seja, a arbitragem está na liberdade das pessoas, né? Liberdade das pessoas de contratarem e do Estado, no Estado-nação, né? Não ficar tutelando, não ficar tomando conta de tudo, né? Tudo ele quer controlar, né? Sabe? Então, é por isso que eu entendo que não caberia essa arbitragem. Agora, faz falta realmente, né? Nós sentimos essa falta. Por quê?
porque está na cultura nossa, nós queremos uma tutela, né? Ter alguém para controlar, alguém para controlar, alguém né? para Para pedir verificar socorro, se né? estou fazendo certo, tudo, né? Isso aí, isso por causa também da cultura nossa, do brasileiro, né? Do jeitinho, né? Tudo tem o jeitinho. Tá? Porque no Então, caso dos conciliadores e dos, né, dos mediadores, de uma forma geral, tem o Sejus, que eles podem atuar no Sejus, que tem os NUPEMECs, tem o NUPEMEC, né, que é o órgão que fiscaliza, e o no caso judiciário da abraçou, né? arbitragem não existe. Né? O judiciário Existe... abraçou isso. Oi, desculpa. O judiciário abraçou, né? Isso, abraçou, né? Criou-se a resolução, né, 125, então tem todo um tem realmente, nós conciliadores, eu sou conciliador também, nós estamos amparados, nós temos algo atrás, né? E os árbitros não, a própria arbitragem também não, né? É uma coisa assim que me dá a sensação de estar solto só na confiança mesmo, né? Aquela coisa do fio como é que é? Do fio do bigode, vamos ali, vamos na confiança, na idoneidade do árbitro, né? Naquela câmara, né? Se for a empresa contratar essa câmara. Né? Arbitragem institucional, né? Ou seja, uma arbitragem feita por intermédio de uma câmara. Né? A câmara não é árbitro, a câmara não é árbitro, não é tribunal arbitral. Né? E a câmara não decide nada. A câmara não decide, mas ela zela pelo procedimento. Ela zela pelo procedimento, ela é responsável, né? Ela, de certa forma, é responsável pelo procedimento. Então, é mais seguro aí. Para os árbitros que vão iniciar, né, o ideal é que eles procurem fazer por intermédio de uma câmara. A câmara tem a obrigação, pelo menos, de zelar por procedimento e de orientar. Né? A câmara é como se fosse os cartórios, não é uma coisa do cartório do juiz. Isso, né? O juiz decide. E o cartório é o início do processo. Né? Olha só, hein? De repente, porque antigamente os cartórios passavam de pai para filho, né? Depois que abriu o concurso, vai que, né? Exatamente, os cartórios, a gente não... pode ser, antigamente era assim, de pai para filho, você era uma linha sucessória. Eu passei a fase da oficialização, viu? Eu passei a fase da oficialização, ou seja, eu já trabalhei com os cartórios, que eram os extrajudiciais, que os funcionários vinham com a gente, né? Eu lembro disso, meu pai... Eu entregava os funcionários para fora, né? Sim, nós moramos eu nasci aqui em São José dos Campos, e meu pai era conhecido na cidade toda, e eu lembro dos cartórios, assim, a gente ia, nós éramos amigas dos filhos, das meninas, dos dono do cartório, e essas meninas cresceram e assumiram os cartórios, assim, eu lembro disso. Era meio que uma lembrança de infância, assim, nossa, mas ela já falava, não, quando eu crescer eu vou trabalhar aqui no cartório do meu pai e tudo. E depois isso aconteceu mesmo, um cartório aqui da nossa cidade, e depois eu não sei se ela continuou. Então, esses cartórios emprestavam funcionário para o judiciário, né? O cartório arrumava funcionário para o judiciário. Aí oficializou, aí as pessoas optaram quem queria ser funcionário público e quem ficava só no cartório privado, né? Eu achava o máximo, eu achava lindo aquele trabalho que ela fazia no cartório do pai dela. E com relação às câmaras, como é que eu monto uma câmara de arbitragem? Olha, uma câmara... O que eu preciso ter? Uma câmara é uma empresa, como qualquer empresa, qualquer sociedade, né? O nome, o pessoal dá o nome de câmara, né? Mas é uma sociedade comercial, uma sociedade de prestação de serviço, não comercial, sociedade de prestação de serviço, limitada normalmente, né? Então é uma sociedade, simplesmente é uma sociedade, tem um contrato social, né? O que muda aí, né? de uma empresa para isso? Muda que você vai fazer mediação, vai fazer arbitragem, e o ideal é que essa câmara, né? Essa sociedade, tenha um regulamento de arbitragem, um regulamento de mediação, né? Tenha tabela de custos, de despesas. Sabe? Então, ela precisa ter esses regulamentos aí praticamente, porque esses regulamentos funcionam como um código de processo, sabe? Um código de processo civil, vamos chamar assim, para aquele procedimento de arbitragem que vai ter. Sabe? Então, aquelas regras são regras de procedimento que devem ser adotadas. Né? Pode ser modificada aquelas regras? Pode. Em cada caso, pode mudar. Então, em cada arbitragem pode ser alterado aquele regulamento, mas se eu não alterei,
eu tenho que observar aquele regulamento que aquela Câmara estabeleceu. Tá? Entendi. Então, o que é? Câmaras é uma sociedade. Não tem segredo nenhum. Quer dizer, você abre uma sociedade e vai trabalhar uma sociedade de prestação de serviços. Né? E ela precisa, doutor, desculpe a minha ignorância, mas assim, ela tem que ser especializada numa determinada, contratos imobiliários. Aquela Câmara de X tal é especialista só em contratos imobiliários, a outra em contratos bancários. Que eu acho que algumas já são assim, né? Já tem uma linha de trabalho. Nicho no mercado, né? Uma linha do mercado. Né? Não É, necessariamente. não necessariamente, Não mas algumas necessariamente. já são. Uhum. Claro que à medida que as coisas vão crescendo, aumentando, né, vai surgindo a especialização, né? Uhum. A pessoa Como só tudo, né? trabalha com isso, só trabalha com aquilo, né? Tá? Isso é tudo, né? Em qualquer coisa na vida, tá? Porque muitas vezes facilita, né? Facilita o trabalho. Estão acostumados só a fazer aquilo, ou eles pegam uma grande empresa, um segmento de uma empresa, né, e querem fazer arbitragem só daquele tipo. Por quê? Porque já fica mais fácil, né? Facilita para eles tudo. Então aí Entendi. vai segmentando, né? Mas não necessariamente, né? Pode fazer qualquer tipo de arbitragem. Entendi. A arbitragem é muito boa para grandes Teve negócios um também. assunto. Tem perguntas aí? Tem perguntas, mas antes disso, eu queria comentar com o senhor aquela arbitragem da Petrobras, que foi noticiada pela imprensa, né? O que houve, que fim deu? O senhor tem conhecimento? Eu vi pela imprensa, né? Basicamente lá e li as Que notícias. olha, Aí gigante, né? porque é gigante, porque é sobre o preço das ações, né? O preço das Aham. ações, né? E entendeu-se que com a Lava Jato o preço das ações caíram, né? Esse preço caíram das ações e os acionistas, então os minoritários me parece, né? Minoritários entraram com a arbitragem, né? Pediram instalação de arbitragem para recompor o valor das ações, acho que é isso, né? O valor das ações que caberia valorizar, etc. Né? Queriam recompor isso. E o interessante é que o STJ decidiu dizendo que não cabe arbitragem. O Superior Tribunal de Justiça, né? Decidiu que não cabe arbitragem. Mas enquanto isso a arbitragem estava em andamento, estava caminhando a arbitragem, né? E não foi interrompida a arbitragem. Então o STJ decidiu, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe arbitragem nesse caso, das ações da Petrobras, mas a arbitragem que já tinha sido instaurada prosseguiu e agora recentemente, bem mais recente, né, decidiu-se para condenar a Petrobras, né, a recompor o valor das ações. Né, tá? Então, nós estamos nesse conflito, vamos dizer assim, né? Ainda não resolvido, Ainda né? não resolvido, por quê? Porque o STJ falou que não cabia arbitragem, e enquanto que a arbitragem prosseguiu e, e acabou condenando a Petrobras então na arbitragem. Entendi. É, Entendi. o que certamente vai acontecer aí é que na hora de executar essa arbitragem, né, porque ela precisa ser executada, tem uma decisão, né, a decisão, alguém tem que receber isso, né, e se não for pago voluntariamente, certamente não vai, eu acho que a Petrobras, inclusive, já entrou com ação para anular essa decisão arbitral. Essa decisão. Então, se ele entrou com ação, lá nessa ação vai resolver, deve resolver. Tá. Sabe? Porque, pelo que eu li, assim, muito rapidamente, né, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por umas questões que não cabia arbitragem. A arbitragem entendeu por outros fundamentos, né, que não era aquilo que o STJ decidiu, então entendeu-se que caberia e justificou. Por que caberia? Né? Então, é basicamente matéria de fato e matéria de direito que vai ter que se aplicar. Se for realmente a mesma coisa, já está julgado, né, praticamente. Já está julgado. Agora, se entender que são coisas diferentes, sutileza, algum detalhe, né, aí, eventualmente, os tribunais vão rever novamente isso. Então, certamente nós teremos novos passos para isso. Né? Eu não conheço a questão de fundo, né? Eu li simplesmente que
a cláusula compromissória que está no estatuto, né? Estatuto da Petrobras, né? No que está no estatuto da Petrobras, e o direito posto, né? Decide com o direito que está no estatuto. Se entendeu-se que a questão que foi levada para a arbitragem não seria aquilo estabelecido no estatuto, que a Petrobras prevê que a solução de conflito preveja arbitragem, exatamente. Tá? Doutor, fazendo um link aqui, se a empresa já tem o processo judicial em andamento, ela pode migrar, ela está previsto lá no contrato, que é por arbitragem, etc., mas eles já estavam no processo judicial, pode migrar? Pode. O contrário não, né? Mesmo que quando eu faço o meu negócio jurídico, uma locação, uma prestação de serviço, uma compra e venda, mesmo que eu não preveja arbitragem, quando tiver o conflito, eu posso fazer arbitragem. Tá. Mesmo não prevendo. Mediar. As partes precisam chegar num consenso para dizer, nós temos um problema, vamos solucionar por arbitragem, em vez do judiciário? As partes chegaram a um consenso que sim, pode pedir arbitragem. E o mesmo vale para um processo judicial. Não importa quanto tempo tem um processo judicial. Não importa se tem um processo judicial com decisão, etc. Né? Se as partes quiserem tirar do judiciário e falar, vamos solucionar por arbitragem aquilo que é mais rápido, tá? Aproveita a prova que já tem, ou não aproveita a prova que tem, né? Aproveita todo o procedimento que tem, ou não aproveita, as partes podem perfeitamente retirar do judiciário e solucionar por intermédio da arbitragem o problema. Tá? Então, entendi. pode tranquilamente. Se está em juízo, não está em juízo, não há nenhum problema. Né? Entendi. Doutor, a Ruth Martins, aqui no nosso canal, perguntando, quando o árbitro necessita de um ato judicial, por exemplo, apresentação de documentos, pode requerer ao judiciário em nome da Câmara? Obrigada, Ruth, pela pergunta. Sim, exatamente. Né? O árbitro ele pode tentar obter né, um documento, etc. Mas se ele não conseguir, se a parte resistir a entregar o documento que o árbitro precisa, que é uma prova, né, aí ele precisa pedir para o judiciário. Por quê? O árbitro não tem o poder de força. Tá? O poder coercitivo o árbitro não tem. Esse poder ele não tem. Sabe? Ou seja, mandar a polícia, roubar, né? Pegar o computador, né? E apreender o computador. Não tem oficial de justiça. Isso, ele não tem oficial de justiça, não tem televisão, né? Que vai lá, a polícia, tudo, né? O árbitro não tem esse poder. Tá? Ele não tem esse poder. E, então, se ele precisar de um ato de força, a testemunha que não quer aparecer, né? Etc., né? Ou seja, tem que pedir para o juiz. Pede para o juiz faz isso para o árbitro. Tá? Isso no dever de hoje, o Código de Processo Civil deixou bem claro isso, e a reforma da lei de arbitragem também, teve uma reforminha pequena da lei de arbitragem também deixou claro isso, porque a lei original permitia isso, mas não tinha clareza, não estava explícito isso, como é que era feito isso. Né? Então, hoje, no dever de cooperação, em que os judiciários se prestam, essa cooperação do judiciário alcança também o árbitro, ou seja, o judiciário tem a obrigação de cooperar com o árbitro, e o árbitro cooperar com o judiciário também. Então, hoje foi criada a chamada carta arbitral, que é equivalente a uma carta arbitral, que chama. Está na lei de arbitragem e está no Código de Processo Civil, em vários dispositivos. Ela equivale a uma carta precatória. Né? Carta precatória, o que é? É uma ordem do juiz para outro juiz, né? Um pedido de um juiz para outro juiz cumprir. É isso. A carta arbitral é a mesma coisa, o árbitro pedindo ao juiz para determinado ato. Sabe? Então, o árbitro faz essa carta arbitral, que é equivalente a uma carta precatória, mesma coisa, e o juiz, né, vai ser distribuído, etc. Né? O juiz ele vai determinar cumpra. Ou seja, se precisar, manda a polícia, vai ao oficial de justiça primeiro, né? Vai ao oficial de justiça, vai à polícia, depende do caso, o que for preciso, necessário, né? Entendi. Não, e essas dúvidas, assim, bom, depois eu vou falar um pouquinho
do curso, né? Afinal, nós temos um curso, nós vamos fazer com o doutor Admir um curso, curso Êxito, e o doutor Admir sobre a arbitragem, um curso que vai aí falar tudo, né? Tudo que precisa, que não precisa, para ser, para fazer, para trabalhar com isso, para quem já trabalha, para poder tirar as dúvidas, as Fazer legislações, uma né? arbitragem e ser um árbitro, né? Transformar agora isso para valer, né? Porque com tudo que aconteceu de ruim nessa pandemia, uma coisa é fato. Muita gente tem procurado a diversificação das suas atividades. Então, se o advogado tem já né, uma tendência para isso, se aquele corretor de imóveis, aquele dono de uma imobiliária, ele de repente ele consegue fazer de paralelo uma atividade uma vocação que ele já até tem e nem sabe, de repente ele está desenvolvendo e desafogar o judiciário. Essa é a principal meta, o principal objetivo, é resolver o que tem que ser resolvido com rapidez e sem gastar rios de dinheiro, sem recurso em cima de recurso, ninguém aguenta mais, né? As pessoas estão querendo tempo e dinheiro, né? E dinheiro é dinheiro, o que é dinheiro é suado, se ganha suado, não pode ser perdido assim numa decisão sem fundamento. A pandemia vai né? encher mais o Com judiciário. muitos interesses. Doutor, nós estamos na trave aqui do nosso tempo, né? Tem mais pergunta aí, Douglas? Não, tem muitos elogios. Tem muita gente elogiando. Obrigada a todo mundo que tem Mas assistido. olha, deixa eu falar um negocinho da pandemia, né? A pandemia. Resumir. A pandemia vai entupir o judiciário, né? Vai entupir o judiciário e vai ter decisões de tudo que é de tipo. De tudo que é de tipo. Por quê? Porque é difícil ao juiz decidir. É muito difícil, né? Por quê? O direito posto, ou seja, o direito escrito, né? O direito posto, ele é muito subjetivo. Ele trabalha com cláusulas abertas, né? Que é força maior, né? Teoria da imprevisão, força maior, né? Estado de emergência, situação de emergência, tudo. Então, vai entupir o judiciário e a dificuldade de decidir. Por quê? Porque não é objetiva a questão, né? Ou seja, é muito subjetivo. A matéria de direito é subjetiva e, para todos os casos, exige prova, né? Para provar aquilo que está se falando, né? Se a pessoa teve dificuldade de cumprir o contrato, o que foi, né? Se tinha possibilidade de cumprir, não tinha, né? Se alguém já cumpriu sua parte, outro não cumpriu sua parte. Então, eu imagino que a mediação e a arbitragem, nesse momento, né, está no momento adequado para isso. Está no momento certo. Muito adequado para isso, porque o judiciário não vai dar conta, infelizmente, né? Isso aí, e além de não dar conta, as decisões vão ser as mais díspares possíveis, né, que nós teremos, por causa da dificuldade do direito posto, que trabalha com essas cláusulas abertas, ou seja, não tem uma regra, não é objetivo a questão, né? Ou seja, é muito subjetivo tudo, né? Sim, e eu sempre falo lá, porque no curso Êxito ele forma conciliadores e mediadores também. Nós temos o credenciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós somos uma instituição credenciada. E a procura pelos cursos tem aumentado muito desde o início desse ano e aumentou mais ainda com a pandemia. Nós temos os cursos online também. Aliás, agora só os cursos online, né, gente? Porque não podemos ter os cursos presenciais. Então, agora é o momento, assim, não vendendo o meu peixe, não, tá? Pelo amor de Deus, longe disso, mas agora é a hora de estudar e se atualizar e se preparar para esse novo normal. E o judiciário, como o doutor falou, vai abarrotar mesmo, porque, claro, as empresas estão quebrando algumas, outras tendo que se reestruturar, e os processos vão vir, né? As partes vão se desentender em algum momento e vão precisar do auxílio dos árbitros. E eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente também, os elogios, são muitos. Eu sou uma fã, já virei sua fã agora, a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu através da Sandreli. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa para encerrar, doutor. Enfim, se eu colocasse uma frase de encerramento, um pensamento de encerramento, porque a gente está no nosso minuto final. Bom, eu agradecer tudo, né? Agradecer aí a oportunidade.
E eu tenho muita vontade, é isso que eu quero dizer, tenho muita vontade de ensinar arbitragem, porque buscar disseminar isso, né? Empoderar as partes, dar poder às partes, para que eles, né, decidam o conflito. Ajuda muito o judiciário, né? E soluciona com rapidez. Quem quer uma solução rápida, procura arbitragem, né? Então, quem quer uma solução, ele tem essa opção pela arbitragem. E um curso aí que talvez pretenda fazer aí, que vamos fazer, que cada um aprenda realmente todo o procedimento da arbitragem, né? E não tenha medo, não tenha receio de fazer. Tá? E para levar essa cultura, né? Para disseminar essa cultura aí, para que nós podemos propagar bem mais isso aí, né? E eu acho que precisa dar poder às partes, né? E para os advogados também, os advogados precisam disso também bastante, né? Conhecer também essa cultura, que seria muito interessante que eles tivessem esse conhecimento, levassem para os clientes, tudo, para as pessoas que têm problema. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Que todos tenham esse conhecimento, que adquiram isso, porque é muito simples, muito fácil, só seguir algumas regrinhas que nós vamos explicar detalhadamente tudo isso aí, para que não tenha maior risco, né, de ter problema, digamos, no procedimento todo arbitral. Né? Vamos detalhar, vamos ensinar tudo que for necessário. Tá? Não vai ser isso, vai ser aquilo, perguntas à vontade, não deixa dúvida, não quero que ninguém fique com dúvida, de forma nenhuma. Eu quero realmente, de coração aberto, ensinar isso para as pessoas, se puder. Bom, era isso. Agradeço a todos aí que participaram da live. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição aí para responder também. Bacana, professor. Enquanto o Douglas vê se tem pergunta. Então, era isso, gente. A surpresa que eu falei que a gente ia passar para vocês no final é esse curso de arbitragem, um curso completo. Começa dia 13 de julho com o professor Odimir Fernandes. Ele vai explicar tudo para a gente, todos os tópicos, todas as... como é que é? O pulo do gato, né? Montou esse curso com muito carinho. É um curso que vai ser dado em dias alternados, segunda, quarta e sexta. Começa dia 13, que é uma segunda-feira, na outra segunda-feira da semana que vem. Vocês podem ter todas as informações desse curso no site do Curso Êxito. Vocês podem ir lá, cursoexito.com.br. Inclusive, ele está sendo vendido por um preço assim, bem acessível, com desconto. A Sandra Eli, ela vai participar do curso também como monitor. Ela vai fazer uma tutoria nesse curso, juntamente com o doutor José Aldimir. E deixa eu só ver o valor aqui, que eu estava com ele aberto na tela. Ele está com um descontão até o dia 10, tá bom? Então, ele sai por R$ 567 em 12 vezes no cartão. É só acessar lá o site do curso ou então pelo Simpla. O Simpla é uma plataforma que vende cursos enfim, nós adotamos o Simpla aí para divulgar os nossos cursos também. Começa dia 13 de julho, tá ok? Um curso de arbitragem completo com o doutor José Aldimir. Doutor Odimir Fernandes, desculpa. E antes disso, dia 10, vai ter o curso da Sandra, o curso de empatia nas sessões virtuais, tá bom? Esse já é um curso, sim, de um dia só, é um curso nessa linha de cursos sociais que nós fizemos com vocês sábado retrasado. Então, dia 10 de julho, o curso de empatia nas sessões virtuais. Esse curso baratíssimo, R$ 33,40, com os 80% de desconto para quem se inscrever até amanhã, também lá no Simpla, ok? Tem todos esses cursos lá. Professor, muito prazer, foi uma satisfação enorme conversar com o senhor hoje aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí algumas dúvidas dos nossos ouvintes, e agora mais detalhes realmente podem ser passados no curso, e o Êxito está aberto para a gente fazer outras lives, outros bate-papos sobre arbitragem, que o senhor tem uma bagagem muito grande, o senhor conhece tudo, e eu não conheço nada, e alguns dos nossos ouvintes também
precisam desses detalhes, dessas informações, e foi uma satisfação muito grande, muito prazer mesmo recebê-lo aqui. Até o dia 13, né, professor? Eu vou ser só aluna. Obrigado a todos. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada. Boa semana, excelente Obrigado. final de noite para o senhor. Um abraço. Um abraço, tudo de bom.